Bom dia, pessoal. Estamos começando aí a nosso bate-papo, nossa live, né? Que em algumas situações elas acontecem lá no Instagram, outras vezes acontecem aqui no Facebook, né? A gente vem numa série de debates assim intersetoriais, sempre tendo no centro a questão da ecologia e justiça social, né? E vem muitas questões e solicitações para a gente discutir um pouco a questão dos agrotóxicos e dos impactos dos agrotóxicos na saúde humana, fazer uma interligação com esse momento de pandemia, à luz também dos impactos na saúde humana do coronavírus, né? E a gente tem uma relação de longa data, assim, já com o Pablo Moritz, que é um médico que atua sempre nos espaços trazendo as informações sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde humana, especialmente o glifosato. Tem sido um grande consultor importante para o Fórum Catarinense de Combate aos Impactos Agrotóxicos e Transgênicos e também para várias outras linhas de pesquisa e de profissionais que vêm estudando o tema dos impactos agrotóxicos, né? Muitas vezes esse tipo de informação, o quanto que é nocivo à saúde humana, não aparece porque a indústria também bloqueia esse tipo de pesquisa, de informação, bloqueia a proliferação dessas informações, mas aí a gente traz aqui para o nosso canal para fazer essa apresentação para vocês. Nós vamos até meio-dia em ponto, né, dessa vez, e eu queria pedir para o Pablo se apresentar rapidamente, e a partir da apresentação dele a gente vai fazer a primeira pergunta para dar início ao debate. Por favor, Pablo, muito obrigado pela disponibilidade. Sei que o teu tempo também é super controlado, mas agradecer muito mesmo. Obrigado. Bom dia a todos, obrigado, Marquito, pelo convite. Só para contextualizar, eu sou médico pneumologista, atuei assim durante bastante tempo em terapia intensiva e depois acabei indo trabalhar no Centro de Informações e Assistência Toxicológica de Santa Catarina. E lá, há alguns anos, então, eu venho me dedicando ao estudo da toxicidade crônica, da toxicidade ambiental, ou seja, das exposições a químicos que a gente está tendo no dia a dia, cada vez mais na população, e em especial aos agrotóxicos, porque é uma coisa que nos afeta mais diretamente, né? Então, eu venho desenvolvendo esse trabalho lá no Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina. Existe há mais de 30 anos, é uma instituição que colabora, ajuda com profissionais de saúde do estado inteiro, orientando em relação à toxicidade aguda. Sempre houve o trabalho em relação às intoxicações agudas, né, no atendimento das pessoas em casa e nas emergências, orientando os profissionais de saúde. E há alguns anos eu venho me dedicando mais ao estudo da toxicidade crônica, que é aquela em que os efeitos à saúde vêm no médio e longo prazo, que a gente não percebe imediatamente, né? E isso porque os estudos, nos últimos anos, vem havendo cada vez mais publicações, e essas publicações são de estudos longos. Esses estudos levam anos para poder detectar essas doenças que são de aparecimento são doenças crônicas, basicamente, né? Então, aí a gente vem ajudando no Fórum Catarinense, trabalhando junto com a EPAGRE, trabalhando junto com o Ministério Público e trabalhando para tentar orientar a população e os profissionais de saúde de uma maneira geral sobre essa questão assim das exposições aos químicos que nós estamos sofrendo no dia a dia e das consequências disso para a nossa saúde, né? Muito bom, Paulo, muito bom. Queria que tu falasse um pouco da revisão bibliográfica e das pesquisas que se tem, falando sobre justamente os impactos dos agrotóxicos na saúde humana e como que isso interfere diretamente o sistema imunológico e assim por diante. Se tu pudesse dar uma abordagem geral e a importância, né, de alimentos produzidos sem agrotóxicos para a manutenção da saúde. Se pudesse dar esse apanhado geral, seria bem importante para nós e depois a gente entrar nas questões do Covid mesmo. Sim, a questão, a gente sempre se pergunta, poxa, por que tanta doença crônica? Por que a população de modo geral, no mundo inteiro, está envelhecendo com tanta doença crônica? Doença cardiovascular, doença neurológica,
doenças do sistema imunológico, doenças do sistema reprodutivo e endócrino. E nos últimos anos, a ciência vem se perguntando por quê. Né? O envelhecimento, é normal envelhecer assim, ou isso é fruto de alguma exposição no ambiente que a gente vem tendo, né? Então, a gente teve uma proliferação na última década de estudos já de maiores, assim, que são revisões sistemáticas de vários pequenos estudos, muitos com meta-análise, que é uma compilação, assim, onde se compilam vários estudos num só, e aumentando o poder, aumentando a proximidade da verdade, né? Então, nesses últimos anos, a gente teve uma maior publicação desses estudos. E eles vêm mostrando que o contato com agrotóxicos, especialmente, claro, dos produtores rurais, porque eles estão respirando aquilo, eles estão em contato, absorvendo pela pele, inalando, e em contato mais próximo com aquilo, mas também dos consumidores. Os estudos vêm mostrando que isso está, sim, aparentemente relacionado com várias dessas doenças crônicas que estão provocando problemas no nosso envelhecimento. E eles vêm elencando os mecanismos pelos quais isso tem acontecido, né? E entendendo os mecanismos é fácil de entender assim o porquê. Então, assim, por exemplo, a neurotoxicidade. Então, todos os inseticidas, principalmente os inseticidas, mas também os fungicidas, eles sempre foram desenvolvidos com um poder neurotóxico importante. Então, eles atuam no sistema nervoso dos insetos. E, claro, a gente tem a impressão, a gente tem a ideia, né, de que isso ali é uma coisa, o inseto é sensível àquilo, mas nós não somos sensíveis àquilo. E é exatamente o oposto, porque quanto mais simples é a criatura, quanto mais simples é o organismo, menos frágil ele é. E quanto mais complexo é o organismo, mais frágil ele é. Então, por isso, o nosso sistema nervoso, que é a criação mais complexa do nosso planeta, ele é, sim, muito sensível a essas neurotoxinas, né? Mesmo em doses baixas. E a questão que vem sendo levantada é que não importa tanto a dose da substância química, mas sim a época de exposição. Então, tem épocas em que o nosso sistema nervoso, que está em desenvolvimento muito rápido, ele é particularmente sensível a essas substâncias, mesmo em doses baixas, mesmo naquilo que hoje a gente considera como resíduo dentro do limite aceitável, do limite legal aceitável, em que não haveria dano à saúde. Mas os últimos estudos vêm mostrando que a exposição, especialmente em certos momentos do desenvolvimento, ela provoca, sim, problemas. E quais são os problemas? Então, isso está sendo relacionado a várias doenças da infância e adolescência, incluindo déficit de atenção, incluindo autismo, incluindo problemas psiquiátricos cada vez mais precoces na infância e na adolescência, como depressão e ansiedade, e várias doenças neurológicas do desenvolvimento, do envelhecimento, como a doença de Parkinson, como as demências em geral, em especial a doença de Alzheimer. Então, observando essas populações mais expostas ao longo de muitos anos, se viu que quem é mais exposto tem mais esse tipo de doença, e que as gestantes expostas, as crianças que nascem de gestantes expostas, principalmente no meio rural, têm muito mais essas doenças nas suas crianças do que as gestantes não expostas. Então, isso vem mudando. E da mesma maneira que o sistema nervoso é envolvido, o nosso sistema endócrino também é envolvido. Então, a gente tem essas substâncias químicas, mesmo em doses muito baixas, afetando os nossos hormônios e, com isso, criando vários problemas de saúde que vêm sempre no médio e longo prazo, né? Então, essas substâncias químicas, assim como não só os agrotóxicos, mas várias outras substâncias químicas, às quais a gente está exposto no dia a dia, como cosméticos, como preservativos em geral de alimentos, aditivos de alimentos, empacotadores, substâncias que estão nos pacotes, que envolvem os alimentos, eles afetam os nossos hormônios.
E essa desregulação dos nossos hormônios está relacionada a várias doenças, como obesidade, como diabetes, como problemas de fertilidade, dificuldade de engravidar, como alterações de menstruação, como alterações psiquiátricas que estão relacionadas a hormônios, como câncer de todos os órgãos que são dependentes de hormônios, como a mama, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de testículo e por aí vai. E, além do sistema nervoso que eu falei, além do sistema endócrino que eu falei, o câncer, é claro, de uma maneira geral, essa exposição a esses químicos, ela provoca uma inflamação crônica no nosso corpo, e essa inflamação crônica, ela leva a alterações, a mutações, e aumenta o risco de câncer, principalmente os cânceres hematológicos. Então, as leucemias, os linfomas, são os que a gente já tem mais evidência, mas também vários, qualquer órgão do corpo, a pessoa pode ter se ela for exposta a esses químicos. Então, esses são os mecanismos principais e os resultados desses últimos estudos que vêm sendo publicados e que levam muito tempo e que são difíceis, e aí tem várias questões para se discutir aí no meio, né? Quer dizer, é muito difícil separar uma substância química, um agrotóxico, porque eles estão sempre em conjunto, então o efeito de um é difícil determinar, e mais difícil ainda determinar o efeito quando eles vêm em coquetel, né? A gente está exposto a um coquetel, a várias substâncias ao mesmo tempo, e aí é provavelmente pior ainda, e é mais difícil ainda para esses estudos separarem o que está causando o que, né? Mas em resumo mais amplo seria isso, né, Marquito? Não sei se queres colocar alguma coisa. Não, legal. Teve uma questão aqui perguntando sobre a questão dos impactos dos agrotóxicos no sistema respiratório. Eu acho que a pessoa quer ver se tem alguma relação até nessa perspectiva de promoção da saúde, né? O quanto que esse momento que todo mundo tem discutido a questão do sistema imunológico, a questão do ataque de um vírus a um organismo com baixa imunidade, né? Então, as pessoas, uma delas colocou a questão central se tem agrotóxicos, moléculas de agrotóxicos que têm impacto direto no sistema respiratório. Sim, então tem duas questões. Uma é o impacto direto, sim, as pessoas que estão expostas, elas têm mais doença pulmonar, têm mais asma, têm mais infecções respiratórias, e isso já está bem estabelecido. Mas o que está acontecendo hoje é uma coisa interessante, quer dizer, o que a gente está vendo assim, aquilo que eu falei, a gente tem uma população hoje mais velha, porque a expectativa de vida aumentou muito, e doente, com várias doenças crônicas, né? Então, esse vírus, o Covid, ele é um vírus diferente, sem dúvida nenhuma, porque é um vírus com uma contagiosidade muito importante, diferente do que tudo que a gente já viu. E ele é um vírus que é resistente a várias temperaturas, então ele não respeita clima, então o vírus em si é um pouco diferente. Mas ele está encontrando uma população densa, né, uma população muito adensada em grandes centros urbanos. Ele está encontrando uma globalização da população, quer dizer, não existe mais, todo mundo viaja para todo lugar o tempo todo, e ele está encontrando uma população doente, uma população mais envelhecida e doente. E é por isso o estrago. E o que provoca essa população doente, né? O que está por trás de todas essas doenças crônicas que a gente está vendo? Diabetes, hipertensão, todo mundo com doença crônica, e que o estrago do vírus é muito maior por causa disso. Então, o que provoca essas doenças crônicas todas são vários fatores, quer dizer, isso está bem claro. A falta de atividade física é um fator importante, a obesidade explodindo no mundo inteiro é um fator importante, as condições sociais, psicossociais das populações mais vulneráveis, a pobreza é um fator importante, todos esses são fatores, mas as exposições do ambiente aumentaram muito nas últimas décadas. A gente está muito mais exposto a um monte de coisa, a gente está muito mais exposto à poluição do ar, mas e nesse ponto os agrotóxicos e todos os químicos
que a gente está exposto tem um fator muito importante. Então, essas exposições a químicos, que mesmo nós consumidores estamos tendo no dia a dia na água, a gente está consumindo resíduo de agrotóxico na água, a gente está consumindo resíduo de agrotóxico nos alimentos, e não há maneira de desintoxicar os alimentos se eles foram produzidos com um uso intensivo desses químicos, não há maneira mais de retirar eles desses alimentos. Entende? Quanto mais processado o alimento, mais químicos, não só os agrotóxicos lá na produção, mas outros químicos que foram adicionados ao processamento dele para conservação, vão piorando a situação. Então, essa exposição, junto com todos esses fatores, com obesidade, com falta de atividade física, com excesso de exposição à luz azul, pouco sono da população, e uma série de outros fatores sociais, ambientais, que estão fazendo com que a população hoje seja tão frágil e tão vulnerável, tão suscetível a isso. Então, entra um vírus diferente, mais agressivo, numa população globalizada, só que uma população doente. E essa é que é a questão. A gente precisa cuidar para melhorar o nosso sistema imunológico, para que a gente lida muito mais tranquilamente com esse tipo de ameaças que vão aparecer, cada vez mais vão aparecer outras no futuro. O que a gente tem que estar preocupado é na promoção da saúde. E daí é que entra a questão, como é que a gente está produzindo alimento, que tipo de alimento que a gente está produzindo e o quão exposto a gente está a esses venenos que a gente considera que sejam venenos só para os insetos e as pragas, e não para a gente, mas na verdade tem afetado muito a nossa saúde. Doutor Pablo, tu traz uma concepção, então, de saúde integral, vamos chamar assim. E trazer essa concepção de saúde integral relaciona a nossa condição de saúde a partir também da condição de saúde do ambiente, daquilo que a gente come, de como estamos expostos a produtos químicos sintéticos que o nosso corpo reconhece como algo maléfico, né, e que não consegue sintetizar e causando impactos na questão dessas substâncias no nosso corpo, né? E tu traz uma questão global, assim, falando, as pessoas não têm a consciência do quanto aquele inseticida que ataca o sistema nervoso central de um inseto, ele também ataca o nosso sistema nervoso central. É claro que a massa corpórea de um inseto é desproporcional à nossa massa corpórea, mas estando exposto a esse tipo de produto e dessa substância ao longo da vida, vai acumulando e isso traz um impacto, assim como faz um impacto direto no inseto, matando esse inseto, né? Mas matando esse inseto, a gente também causa um desequilíbrio no ambiente e que quanto mais equilibrado, a solução da indústria é trazer mais produtos químicos sintéticos que o nosso corpo não reconhece. Então, a gente vê algumas medidas sanitárias de desinfectar ou limpar as áreas com produtos químicos, por exemplo, para evitar o vírus, né? Então, a gente ainda busca soluções, tem buscado soluções nesses tipos de métodos, né? E o momento que tu está trazendo é para a gente restabelecer a concepção de saúde integral e questionar um pouco por que essa população hoje, que está super adensada, urbanizada, ela também está tão doente, né? E aí, antes de começar a live, tu falavas um pouco sobre o quanto que a gente tem também apresentado outras doenças, superbactérias, superfungos, né? Esses vírus mesmo. Queria que tu falasse um pouco mais sobre essa concepção de saúde integral, à luz também dessas bactérias, vírus e fungos que vêm aparecendo e vêm sendo cada vez mais nocivos também à humanidade, né? Sim, só pegando o gancho da massa corpórea que tu falou, que é muito importante isso. Quer dizer, tu pensa na diferença entre um inseto e um homem adulto. Agora pensa na semelhança entre um inseto e um embrião. E um feto nos primeiros dias de desenvolvimento. São poucas células. E a gestante exposta a esses químicos, já se sabe que isso é o que provoca graves alterações no desenvolvimento. Então, a gestação é o período crítico, é o período de desenvolvimento mais crítico, a gestação e a infância. E o que a nova toxicologia vem mostrando para a gente é que não é mais aquela coisa de só faz mal a partir de determinada dose. Não é assim. Depende muito mais da época da exposição do que da dose.
Então, doses infinitamente pequenas, se o período é um período de alta vulnerabilidade, como de poucas células dentro da barriga da mãe se proliferando rapidamente para poder formar um sistema nervoso altamente complexo, ou um sistema imunológico altamente complexo, um sistema endócrino altamente complexo, ou um sistema de vigilância que não permita acontecer câncer na infância, que a gente vê explodindo. Quer dizer, alguma coisa está afetando o sistema imunológico, ele não consegue vigiar, ele não consegue saber o que... E aí acontece o câncer na infância, por essas exposições, né? Claro que sempre existem fatores genéticos envolvidos, sempre é uma mistura do ambiente e da genética. Sim, sem dúvida nenhuma, existem pessoas geneticamente mais predispostas do que outras, mas jamais a genética é a explicação para tudo. Existe o componente genético e existe o componente ambiental, e o componente ambiental se considera maior do que o componente genético para mais de 95% das doenças. Bom, quanto à questão da saúde integral, é claro que a nossa evolução dependeu do desenvolvimento de antibióticos, de antivirais. Isso trouxe o controle de várias doenças e isso é inegavelmente necessário ao progresso. Mas, da mesma maneira que a gente precisa evoluir, e a gente precisa evoluir no sentido de racionalizar o uso dessas armas químicas, racionalizar muito o uso em humanos, porque está sendo usado abusivamente antibióticos, antivirais, antifúngicos em humanos, e mais ainda no ambiente, tanto nos vegetais quanto nos animais. Está sendo usado isso de uma maneira absurdamente exagerada, a gente tem que racionalizar esse uso, porque senão a gente não consegue a saúde inteira que está falando. A gente vai fazer uma analogia que eu sempre gosto de fazer, é o seguinte: existe uma doença que se chama colite pseudomembranosa, que só acontece em pacientes que estão na UTI. Quer dizer, eles usam antibióticos para tratar várias infecções e no final do uso desses antibióticos começa a se proliferar no intestino dessas pessoas uma bactéria super resistente, resistência a todos os antibióticos, e mata o paciente de diarreia. Ele morre de diarreia na UTI. E aí sempre se tentou usar antibióticos em cima de antibióticos e antibióticos cada vez mais potentes para tratar essa condição, sem muito sucesso. De repente se teve a ideia, mas e se eu colocar no intestino dessa pessoa uma flora bacteriana saudável? Se eu restaurar aquela flora saudável, aquele microbioma saudável, e aí se começou a fazer isso, se fazer realmente transplante de fezes nesses pacientes e para restabelecer o microbioma intestinal, e isso teve um sucesso estrondoso. E aí que a gente começou a entender, claro, e isso é uma comparação extrema, numa condição extrema, mas a gente tem que pensar na saúde nesse ponto, no sentido da saúde do bioma do solo, da saúde do bioma da planta, da saúde do bioma do animal, e na nossa saúde no sentido de promover as coisas que melhoram a nossa imunidade. Ao contrário, claro, a gente precisa buscar ferramentas para matar o Covid, por exemplo, fazendo uma analogia com o Covid. A gente precisa de antivirais, sem dúvida nenhuma. A gente precisa dos corticoides quando a inflamação nos pulmões e no corpo todo já está lesando o corpo. A gente precisa de anticoagulantes, mas a gente também tem que pensar em melhorar a nossa imunidade. Por que a gente chegou nesse ponto? Né? E aí entra muito, sem dúvida nenhuma, a nutrição, no sentido não só do conteúdo nutricional dos alimentos, que a gente está comendo, que é muito ruim, mas em todos os contaminantes dele, e claro, pensar na população que está produzindo os nossos alimentos e que está exposta por uma questão assim desse uso abusivo, desse uso ostensivo, exagerado, que não é racional dessas armas químicas. Que a questão é a gente entender que isso faz mal para a saúde e aprender a racionalizar esse uso, né? Muito bom, Pablo, muito bom essa concepção geral e a importância e o quanto que a gente tem utilizado de forma demasiada e negligente, muitas vezes, instrumentos que são tão importantes para a manutenção e para ações de tratamento intensivo, vamos chamar assim, né? E isso vem nos colocando também nesse nível de fragilidade,
microbiológica, né? E daí eu acho que a gente pode falar um pouco mais disso. Eu vou pedir para o pessoal que está acompanhando aqui a nossa transmissão que compartilhem também ali nos seus perfis para ampliar, porque é um debate tão importante, com tanta qualidade. A gente sempre tem, assim, muito bom ouvir o Pablo e com toda o enraizamento científico, né, e de pesquisa tão séria que ele vem fazendo aí com um conjunto de pesquisadores no mundo, né? Então, quem estiver acompanhando, dá uma curtida, compartilha também nesse momento aqui a transmissão, que daí ela divulga para mais pessoas, né? Depois ela fica salva também, Pablo, aqui na página, e a gente coloca no YouTube, aí dá para mandar o link também para o pessoal. Nessa concepção que tu falou, então, trazendo um pouco para os debates que a gente vem fazendo, né, tanto a tentativa de criar zonas livres de agrotóxicos, né, como também de tentativas de taxar esses agrotóxicos sem transferir esse custo para os agricultores, é óbvio, mas taxando a indústria, que é tão nociva e que não transfere nenhum desses lucros para eles para tratamento em saúde ou para o sistema de saúde como um todo, né? Queria que tu falasse um pouco mais a partir dessa última questão que tu colocou, da importância de a gente não estar exposto a esses produtos, né? E o quanto que o nosso organismo poderia estar reagindo de outras formas a essas exposições, né? Se a gente não tivesse tão exposto a esses produtos químicos sintéticos desconhecidos do corpo e com dificuldade de síntese no nosso corpo, né? Isso que a gente chama de nova toxicologia, né? Quer dizer, essa coisa que não é dose dependente. A questão existem vários mecanismos pelos quais esses químicos provocam dano mesmo em doses muito baixas, mesmo em resíduos muito baixos. E o número desses resíduos que a gente está sendo exposto é cada vez maior. Então, a gente tem negligenciado, eu acho que a palavra negligência é muito boa, porque a gente tem negligenciado tanto na medicina, na medicina eu posso falar bem, na agricultura acho que tu pode falar muito melhor que eu, mas a gente tem muito conhecimento do dessas coisas que eu estou falando, dessas coisas que destroem o nosso sistema imunológico. E dentro das exposições, os agrotóxicos e os químicos têm um papel muito relevante. A gente tem bastante conhecimento dos danos à saúde, desse uso abusivo de substâncias antibióticas, antivirais e fungicidas. E a gente negligencia ações em relação a alterar as causas disso, em relação a alterar a origem do problema. E a gente foca totalmente em achar uma solução rápida e uma solução fácil e uma solução... Ou seja, a gente não está preocupado em por que a população está tão suscetível, por que a população está tão doente e está sofrendo tanto a gente negligencia ir atrás disso. Isso vale para todas as doenças. A gente só está usando o Covid como exemplo. Mas a gente está buscando sempre uma solução fácil ao invés de perguntar, da onde vem isso tudo, né? Então, a negligência é um problema. Outra questão que tu colocasse é essa questão, assim, a gente tem... A sociedade tem uma grande dificuldade em cobrar daqueles que venderam seus produtos, e aí produtos químicos que a gente está falando, sendo que essas mesmas empresas apresentaram estudos para dizer que esses produtos são seguros para os humanos, só que esses estudos foram mal feitos, eles não foram estudos que cumprem o rigor científico. Apresentaram isso para agências reguladoras no mundo inteiro. Essas agências reguladoras não fizeram estudos para conferir esses dados, e esses produtos foram usados em larga escala, provocaram graves problemas à saúde, historicamente. Um exemplo é o DDT. A história do DDT é essa: ele foi usado amplamente, se falou isso vai causar graves problemas, até vir as comprovações, só que as indústrias, quem fez esse processo todo, não foi punido. Então a população estou falando a gente como globo, como população mundial, a gente tem grande dificuldade em punir esses excessos e essas negligências
que acontece, historicamente aconteceram já com vários produtos químicos e continuam acontecendo hoje com produtos que a gente já tem comprovação da toxicidade, toxicidade maior ou menor, mas eles continuam a acontecer sem que nada seja feito em relação a, puxa, quem é que liberou, quem é que produziu, quem é que comercializou, quem é que lucrou em cima disso, e a contrapartida disso para o ambiente e a contrapartida disso para a saúde humana, onde está, né? A gente não vê isso acontecer. Então esse é o outro grave problema de negligência e de falta de cobrar o que a gente já sabe, e falta de divulgar isso também. Acho que um grande trabalho teu, Marquito, é divulgar isso, né? O Fórum Catarinense e o teu trabalho é divulgar isso de forma científica. Isso é ciência, isso não é achismo. Só que é uma parte da ciência que não interessa ao poder econômico, pelo contrário, é uma parte dele que coloca em risco muitas coisas que são do status quo, quer dizer, as coisas que vão andando e a gente não para reavaliar, né? É bem importante tu falar isso porque, primeiro, na tua fala, tu colocou uma coisa muito importante, que não existe dose segura se a gente for observar em que fase que aquele indivíduo está exposto àquela dose, né? Então, tu colocou isso. Então, comprova o estudo que foi feito no Instituto Butantan, que demonstra, aquele estudo foi muito importante, falou, não existe dose segura, que desconstrói os argumentos que as indústrias utilizam e que passam das agências reguladoras através de lobbies políticos e também institucionais, e que falam que existe uma dose segura. E também não existe uma dose segura porque essa molécula, ela, quando aplicada, ela tem uma alta deriva, então pelo ar, ela se prolifera por uma distância de quilômetros, às vezes. Ela também tem uma capacidade de percolar e chegar até o lençol freático, por exemplo, isso já está comprovado, então ela fica nos mananciais de abastecimento de água, e ela também já está comprovado que essas moléculas, elas fixam no alimento do qual foi aplicado, inclusive com tempo superior àquele que é previsto no tempo de carência, né? E mais do que isso, ainda no ponto de vista da negligência e da falta de controle geral, acabam que vários produtos não recomendados para algumas variedades de plantas acabam sendo aplicados. Então, trazendo ainda mais acúmulo de produtos químicos sintéticos não reconhecidos pelo corpo, né? Então, é uma indústria com alto impacto. Esses impactos não são medidos de forma, vamos chamar assim, coerentes e de forma do como deveriam ser medidos, e os impactos e as externalidades não são calculados do ponto de vista para ter um controle e também para ter uma indústria que é altamente nociva. E aí deveria sim ser aplicado um princípio básico, que é uma indústria poluidora, com alto grau de poluição e de degradação da vida humana, e deveria sim pagar por esse tipo de impacto, e não, é uma indústria que, por muito lobby, por muita capacidade de influenciar politicamente e institucionalmente, acaba tendo uma liberdade enorme no planeta inteiro, em vários países. Só que nós somos o campeão do consumo e do uso de agrotóxicos. Isso nos coloca nessa condição muito nefasta, né? E a gente tem aqui no estado de Santa Catarina, mesmo caracterizado por agricultura familiar, é uma agricultura familiar onde que os agricultores estão ultra expostos a esses produtos, porque nós temos aí indicadores super preocupantes na produção de cebola, de alho, de maçã, de legumes, de verduras, né? Agricultores que utilizam na fumicultura, por exemplo, no arroz, né? Então, os agricultores familiares acabam ficando ultra expostos, porque eles ainda aplicam manualmente, grande parte deles, e aí esses são os mais expostos a esses produtos. As crianças, os embriões, né? Com alto nível de exposição. Por isso que é necessário a gente informar e falar, é um produto altamente nocivo à saúde humana, e não venha dizer que tem dose segura, que tem tempo de carência e que tem legislação rigorosa. Não tem, é altamente flexível, não segue princípios científicos para serem controlados e colocam o lucro e a dimensão do lucro dessas empresas à frente de qualquer outros princípios, né? Então é bem importante tu ouvir isso de ti, porque
a gente vem no esforço, né, Pablo, de tentativa. A gente aprovou aqui em Florianópolis a lei da zona livre de agrotóxicos. A gente não quer que as pessoas apliquem mata-pasto no vizinho, porque aquele herbicida, mesmo que ele tenha comprado numa agropecuária, numa loja de material de construção, ele vai voar, ele vai ter deriva e vai chegar no seu vizinho. Ele vai entrar no solo. E na captação da água, que grande parte da água de Florianópolis vem dos lençóis freáticos, do Campeche, dos Ingleses, do Santinho, da Lagoa do Peri, de regiões do qual a gente vai estar consumindo novamente esses agrotóxicos. Então a gente quer e a gente defende as zonas livres de agrotóxicos nesse momento, porque é uma forma de tentar bloquear e garantir uma saúde integral nesses ambientes, né? A gente também defende que esses agrotóxicos têm que ser punidos, não punidos, mas têm que ser taxados, porque eles têm um alto impacto na saúde e na saúde pública e não retornam, né? O pessoal tem algumas pessoas colocando aqui, eu fiz esse apanhado geral para a gente se localizar também, né? Queria que tu falasse um pouco, tu sempre traz assim umas informações bem importantes do grupo de pesquisa de vocês, queria que tu falasse um pouco especialmente sobre a molécula do glifosato, né, que é algo que eu sei que tu estudas mais aprofundadamente, então trazer um pouco de como que ela tem sido uma molécula que é amplamente utilizada e de forma até doméstica, né? E também que tu falasse um pouco sobre os inseticidas que têm uma reação direta no sistema nervoso central e que também são usados de forma doméstica, né? Nos animais domésticos, assim por diante, para o pessoal ter uma noção dessas duas utilizações tão comuns urbanos e também de forma doméstica, né? Aí tem várias questões. Mas, assim, só para reforçar, né, essa questão da dose segura, ela é realmente muito importante. Quer dizer, não há dose segura. O que a gente está vendo hoje é que, para várias épocas da exposição, e, de novo, reforçando, gestação e infância. Gestação e infância não há dose segura, porque são períodos muito vulneráveis. Essa é uma questão. Outra segunda é, como é que a gente pode falar em dose segura se são milhares de substâncias químicas juntas que a gente está exposto, né? Então, assim, o glifosato ele entrou na discussão não por ser uma molécula muito tóxica, mas pelo uso absurdamente disseminado, né? Quer dizer, ele praticamente poluiu o mundo inteiro desde a invenção dos organismos geneticamente modificados para serem resistentes a ele. Então, toda a produção de soja baseada nisso, em uso ostensivo e cada vez doses maiores, e aí isso acabou trazendo ele para o mundo inteiro numa quantidade absurda, assim. Então, a gente vê resíduo de glifosato em tudo, e assim, já está comprovado, né? Ele aumenta risco de câncer, não tem dúvida disso, os estudos estão aí, e assim, a gente tem que entender que não são só as moléculas dos agrotóxicos, mas são os adjuvantes neles. Quer dizer, aquilo é uma grande mistura química. Cada recipiente desse agrotóxico é uma grande mistura de muitas substâncias químicas. E muitas vezes esses adjuvantes, esses coformulantes, são muito mais tóxicos. Então, o glifosato, um exemplo é esse. Os coformulantes das formas comerciais para uso em agricultura são mais tóxicos. Eles têm toxicidades diferentes. Quer dizer, os coformulantes são altamente desreguladores do nosso sistema endócrino, enquanto a molécula principal, que é o glifosato, é cancerígena. Então, entende? Então, vira um coquetel de um número enorme, cada vez maior de substâncias químicas às quais a gente está exposto, né? Agora, e a outra questão é essa, do uso domiciliar. Quer dizer, a gente usa hoje inseticidas dentro de casa, que são neurotoxinas, a gente coloca na tomada elas para inalar aquilo, as crianças estão inalando aquilo, a gente borrifa pelo corpo todo, a gente espalha pelo corpo todo, absorve pela pele, absorve via inalatória, esses inseticidas, esses repelentes, e aquilo tem vários problemas para a saúde já bem estabelecidos, são neurotoxinas, expor uma criança a isso é um problema. E a gente negligencia as outras formas de resolver os problemas. Quer dizer, tem muita ciência por trás. Isso a gente vê na medicina, mas eu queria que tu traçasse um paralelo na agricultura. Na medicina a gente vê assim, a pessoa está doente, tá? Então eu vou dar um remédio, eu vou procurar um remédio. Eu não vou atrás da causa da doença.
eu vou procurar um remédio. Só que esse remédio tem efeitos colaterais. Para tratar os efeitos colaterais desse remédio, eu vou atrás de outro remédio. E vou esquecendo da causa, da onde veio aquilo, né? E aí vai sendo remédio em cima de remédio, causando toxicidade em cima de toxicidade. Eu vejo isso de fora na agricultura, quer dizer, enquanto que já tem, o que eu quero dizer com negligência é que a gente negligencia toda a ciência que mostra o que a gente pode mudar para alterar lá atrás, para alterar a causa, para trabalhar em sincronia com a natureza e não sempre contra, sempre tentando achar uma coisa, uma nova arma, né, para fazer um novo tipo de bombardeio. E em vez de, eu vou cultivar um terreno saudável, eu vou cultivar um microbioma saudável, eu vou cultivar, porque eu sei que hoje o meu sistema imunológico, ele depende muito mais dos micro-organismos que me povoam, que povoam o meu intestino, do que propriamente das minhas células. Quer dizer, esses micro-organismos, esse bioma no qual eu estou inserido, e a minha saúde depende muito mais deles do que de mim. A expressão genética do meu corpo, ela é muito maior dos micro-organismos que estão junto comigo do que das minhas células propriamente. E a mesma coisa acontece no solo, a mesma coisa acontece na planta, no animal. E a gente vem trabalhando cada vez mais para alterar isso, só que de uma maneira estabanada, como se a gente está brincando, como se fossem crianças brincando com a criação. E a gente, ao invés de tentar entender a gente continua negligenciando a ciência que mostra o caminho certo. Na medicina acontece isso. A gente negligencia, isso não existe. O nosso trabalho aqui está sendo a gente divulgar, existe um outro caminho, existe uma forma de eu melhorar o meu sistema imunológico, existe uma forma de produzir alimento, não existe cientificamente, não existe muita coisa mostrando qual é a forma correta e que é negligenciada. Queria que tu desse a tua opinião sobre isso. Com certeza, a gente até apareceu nos comentários aqui, mas a gente poderia ter muito mais uma medicina ou uma agricultura baseada na promoção da saúde, e a agricultura entra nessa. Eu acredito que o debate hoje, para pensar na espécie humana atravessando esses períodos de pandemia, de mudanças climáticas e assim por diante, vai precisar rever muitos da sua relação entre meio ambiente, sociedade e saúde. Isso é evidente, né? Os nossos sistemas produtivos de alimentação de cadeias longas, baseadas em produção de proteína animal, de confinamento, baseada em produção de 3 grãos principais com alta carga de agrotóxicos e de insumos químicos sintéticos, baseada em controle químico sintético de doenças para as plantas e para os humanos, a gente está fadado a rapidamente ser extinto dessa possibilidade de estar aqui nesse planeta, né? E mais do que isso, destruindo o ambiente como um todo. A gente vai destruindo várias outras espécies de vidas não humanas e a gente vai se colocando nesse nível de fragilidade. É isso que está em questão. E a gente poderia recompor isso. E vários estudos têm demonstrado, né, Pablo? Estudos da ONU mostrando que a gente precisa de uma mudança de paradigma, onde que acompanha o modelo de produção de alimentação, acompanha a relação com a saúde humana e acompanha uma outra perspectiva de economia, que tem que ser baseada nessa questão da garantia da saúde humana e do meio ambiente equilibrado, né? E aí a gente poderia ter hoje práticas de promoção da saúde que é estar em contato com processos de decomposição, caminhadas na floresta, processos de estar em relacionamento com o composto, a decomposição da matéria orgânica, os alimentos, né, hoje de fermentação natural, os alimentos como as kombuchas, os pães de fermentação natural deveriam ser prioridade numa alimentação escolar, por exemplo, porque tudo isso vem trazer equilíbrio e promover com que o nosso corpo seja também uma expressão da competição microbiológica saudável, né? E não de quando aparecer um patógeno a gente ter que atacar ele e garantir e ampliar o desequilíbrio da saúde e do meio ambiente, né? E aí traz alguns outros temas importantes, que é o quanto que a gente não tem noção nenhuma disso, que a gente está super exposto por essas indústrias, né? Quantas pessoas hoje dormem até com animais domésticos, cães e gatos, com aquelas coleirinhas antipulga, que é a base
de neurotóxicos. Fipronil, é muito sério aquilo. A gente utiliza Caltrine de forma, assim, de qualquer jeito, e aquilo é neurotóxico, né? A gente utiliza produtos químicos sintéticos na nossa prática, e a gente pratica uma agricultura com alto lobby, com alta lucratividade, com amplo uso de agrotóxicos, né? Então, a gente precisa dar esse passo, essa mudança, né? E acho que é bem necessário a gente ter um entendimento mais sistêmico entre saúde, meio ambiente e sociedade, senão a gente vai caminhar para grandes caos assim, humanos, e isso vai trazer caos social, né? Isso vai trazer quase que um lugar inóspito, porque a gente está degradando nossos ambientes naturais e a gente não está preservando a vida enquanto uma visão mais global de saúde e meio ambiente, né? Então, eu concordo com essa análise, sim, né? Nosso tempo está caminhando, Pablo, então eu queria que tu fizesse assim um apanhado geral. O pessoal tá perguntando várias questões aqui, mas eu acho que a gente não vai ter muito tempo, a gente tem mais aí 10 minutos, tá? E a gente vem se esforçando, né? Eu acho que a criação de zonas livres de agrotóxicos é uma saída. A outra é que essa indústria que tanto prejudica, ela deve pagar por isso, economicamente, né? Para que a gente consiga financiar uma agricultura de baixo impacto e uma saúde de baixo impacto também, né? Garantindo espaços públicos saudáveis e assim por diante. Queria que falasse um pouco mais dessa visão da importância dessas práticas para a manutenção da saúde e para enfrentamento de crises como essa que a gente está vivendo, né? Só antes disso, só complementando essa questão da contaminação domiciliar, a gente concluiu uma revisão agora. Quem fez foi uma residente de medicina social, e sobre a contaminação das crianças dentro de casa pelos resíduos de agrotóxicos nas roupas dos agricultores e pelo uso domiciliar, esse uso como domissanitário, ou seja, os mesmos produtos, no Brasil existe esse problema, os mesmos produtos que têm a sua classificação toxicológica para uso na lavoura, eles têm uma permissão para uso domiciliar, alguns produtos bem tóxicos, e são usados assim como se não fosse nada, né? E aí, esse exemplo que está citando é a questão dos mosquitos é outra, a questão da contaminação dos resíduos levados para dentro de casa pela deriva nas roupas dos agricultores, que acabam intoxicando aquela gestante, intoxicando aquela criança. E, de novo, a gente não vê os efeitos disso no curto prazo. Esses efeitos vão aparecer ao longo da infância, com dificuldade de aprendizado, com déficit de atenção, com alterações de comportamento, com depressão na adolescência, que está atingindo graves índices aí já. Então, realmente, a gente tem que se preocupar com isso e pensar, mas a gente precisa divulgar a ciência que mostra como resolver essas questões de forma inteligente, de forma racional. Quer dizer, a gente não se a gente simplesmente ouvir a ciência, a gente consegue encontrar o caminho. A ciência mostra caminhos, tanto na medicina quanto na produção de alimento. A comparação é sempre muito, muito fácil de fazer, porque não é ficar tentando encontrar novas drogas. A indústria farmacêutica tem todo o interesse de que se encontrem drogas, de preferência que a pessoa use para o resto da vida, para garantir um lucro permanente. E a gente está dando pouca ênfase em termos de promoção da saúde, em termos do papel do médico, em termos do papel da mídia, de divulgar tudo que a ciência já produziu e já sabe das coisas que melhoram a nossa saúde, que melhoram e que previnem doenças, de que fazem com que o nosso sistema, como tu falasse, a probiose hoje, quer dizer, trabalhar em prol de uma flora bacteriana, de um microbioma saudável, é indispensável para a saúde mental, para a saúde de todos os órgãos do nosso corpo. E a gente está fazendo o contrário, a gente está bombardeando as nossas células e o nosso microbioma com essa carga cada vez maior de químicos que foram feitos para matar, que são biocidas, né? Todas essas coisas que a gente usa são biocidas, coisas para matar vegetal, matar inseto, matar micro-organismo, e a gente está bombardeando o nosso corpo com isso. De
vamos ferramentas, a gente racionalizar e aprender e ouvir a ciência e dizer, poxa, isso não pode ser usado dessa maneira, nessas circunstâncias, de maneira nenhuma. Isso tem que ser modificado. Existem alternativas, muitas alternativas. Existe como promover a saúde para evitar ter que usar isso. A ciência está mostrando isso, só que a gente não dá bola para esse tipo de ciência. A gente não divulga isso e não promove isso, né? E fica só naquele estado da coisa como ela sempre foi e a gente acha que é o normal, mas na verdade não é o normal. Basta ouvir a ciência. E tudo isso aponta, isso deveria estar previsto em planos de enfrentamento a uma pandemia, né? Deveria estar previsto em planos estratégicos de mudança no modelo de agricultura, de alimentação e de enfrentamento a esses desequilíbrios, né? E a gente hoje, infelizmente, está com dificuldade do modelo de gestão, com governantes que isso não está na pauta, na agenda de forma alguma, infelizmente, né? E que a gente precisa enfrentar isso e mostrar que somente essa é uma saída para a humanidade, porque esses produtos são bioacumulativos, a gente vai depreciando cada vez mais a nossa saúde, a nossa condição, e isso vai trazer colapso do ponto de vista da saúde humana, dos sistemas, e a própria economia não vai conseguir dar conta de resolver essas questões tão essenciais, né? Então, sim, exatamente. A questão é essa, é o custo à saúde. É só calcular, a gente não calcula o custo para a saúde disso. O custo é inacreditavelmente alto, então é um sistema de perde-perde. Todo mundo perde, porque o custo é muito alto. Então esse não é o caminho correto. O caminho correto é um caminho de ganha-ganha. Quer dizer, a gente tem que usar a ciência e a natureza em nosso prol e não tentar resolver de formas fáceis e rápidas o que a gente acha que é fácil e rápido, mas que tem um alto custo no médio e longo prazo. Então, o sistema é totalmente assim. Calcule-se o custo para a saúde do planeta, para a saúde humana e para a saúde do planeta, e facilmente a gente vai ver que essa é absolutamente inviável esse sistema. A gente precisa mudar. Muito obrigado, Pablo, pela conversa. Nosso tempo está se esgotando e agradecer muito essa conversa com tanta qualidade. Essa semana ainda a gente vai conversar um pouco com outros profissionais da saúde sobre as práticas integrativas complementares, sobre aquele grupo que tem defendido aquela portaria sobre o uso da homeopatia como uma estratégia de imunidade também da população, que a Prefeitura de Itajaí vai implementar um programa desse também. Então, a gente vai estar, essa semana, muito trazendo esse debate, né? Na sexta-feira, também vai conversar com o Marcos Palmeira sobre a produção orgânica, que ele tem um sítio lá no Rio de Janeiro e é um ativista aí da questão da agroecologia e da produção orgânica. Então, essa semana, a partir de hoje, assim, com a tua fala, a gente vai estar discutindo esse tema bem profundo, de uma visão de saúde integral, das práticas integrativas complementares, como promoção de saúde, e vamos aprofundar a questão da produção orgânica e agroecologia na sexta-feira. Então, te agradecer imensamente, Pablo, pelo tempo e pela qualidade da discussão também, e queria que tu fizesse as considerações finais aí para a gente encerrar os próximos 3 minutos. Não, eu queria te parabenizar por esse processo, toda a tua luta sempre, isso é muito importante para a gente tem que sentar mais em conjunto, eu digo, as áreas do conhecimento tem que conversar mais. Isso eu sempre senti muita falta, quer dizer, a gente na medicina fica lá isolado, o biólogo fica lá isolado, o engenheiro agrônomo, fica todo mundo isolado, ninguém conversa e aí a gente não consegue encontrar essas soluções em conjunto, e conversando em conjunto a gente consegue. E acho que a gente deve realmente pensar essa epidemia, essa grande alteração que provocou no mundo inteiro, no sentido, poxa, mas por que sim, existe as questões do vírus, sim, existe a suscetibilidade genética de algumas pessoas que fazem uma resposta exacerbada, mas o grosso, a grande maioria das fatalidades tem sido porque as pessoas estão vivendo com doenças crônicas, várias, cada vez mais, e da onde vem isso? E mudar essa realidade. Eu acho que é a única forma da gente, porque a gente vai ter que enfrentar outros desses desafios no futuro, e para enfrentar de maneira
com menos impacto, a gente precisa estar saudável. E a nossa saúde depende da saúde dos nossos alimentos, depende da saúde do solo, depende da saúde do planeta como um todo, e a gente precisa entrar nessa discussão todo mundo junto, né? Muito obrigado, Pablo. Obrigado para todo mundo que acompanhou aí também. Agora a gente está num pico de 90 pessoas aí acompanhando, Pablo. Então, deu uma galera aí. Acho que circulou aí, alcançou mais de 2.000 pessoas. Então, acho que a gente consegue cumprir essa função também pedagógica e didática de levar esse tipo de informação para mais gente, né? Muito obrigado. Até a próxima aí, Pablo. Obrigadão.